Gente, o objetivo da nossa atividade hoje é que vocês possam conhecer um pouquinho mais da história do município que vocês moram, que vocês estudam. Nem todos aqui são itapevenses, né? Alguns nasceram aqui, outros são itapevenses por adoção, escolheram Itapeva para morar, escolheram Itapeva para estudar, escolheram Itapeva para viver, para trabalhar, ou foram escolhidos por Itapeva. Mas o objetivo é que a gente possa conhecer um pouquinho da riqueza histórica, natural, do patrimônio material e imaterial do município de Itapeva, tá bom? Nós vamos ter o seguinte roteiro. Vamos começar aqui no Memorial Tropeiro, que é um símbolo da história da região. A gente vai saber o porquê. Depois nós vamos até o Colégio Acácio Piedade, Colégio Acácio Piedade, ali na avenida. Vamos andar um pouquinho até o colégio. Eu vou contar uma historinha ali sobre o colégio para vocês. Depois a gente vai descer o calçadão. A professora Carla vai falar um pouquinho sobre a história ali da Praça Chieta, da Catedral. E depois nós vamos terminar na Casa de Cultura, aonde o Nicolas, que não é o professor de Educação Física, é o Nicolas que trabalha na Secretaria de Cultura, ele vai contar um pouquinho da história da Casa de Cultura para vocês, vai contar um pouquinho sobre o processo de transformação da paisagem do município de Itapeva, com lâminas, que são fotos antigas de décadas de 20, 30, 40 aqui do município, que pouca gente conhece. Essas fotos, elas foram usadas no aniversário de Itapeva de 250 anos e depois foram guardadas. Eu pedi para que ele pegasse esse material, que é do acervo da Casa de Cultura de Itapeva, e mostrasse esse material para vocês. Então vai ser bem legal. Depois a gente termina ali na Padaria Resende. Quem quiser fazer um lanche, né? Eu falei para vocês em sala de aula, a gente conseguiu um desconto lá para vocês na Padaria Resende. Quem quiser tomar ali um refrigerante, comer um sanduíche, vai ter um precinho bem legal. E também, antes do nosso lanche, na nossa parada na Padaria Resende, eu trouxe aqui alguns brindes. Nós vamos sortear esses brindes entre os presentes. Então nós temos uma lista, a lista está com o Nicolas? Isso. O Nicolas está com a lista. Se alguém por acaso não deu o nome para o Nicolas, eu preciso que vocês depois passem para ele, porque nós vamos ter um sorteio. Só que na vida nada é de graça, né? O papai e a mamãe não falam, não existe almoço grátis. Então o que acontece? Você vai responder uma pergunta minha, vai responder uma pergunta do professor Nicolas, que vai fazer uma atividade aqui com a gente de alongamento, falar um pouquinho da importância da caminhada para a saúde da gente, e uma pergunta também da professora Carla, ok? Quem acertar vai levar o brinde. Inclusive nós temos 2 uniformes aqui do Leme, que foram doados por um parceiro do Leme, que é a Malharia Blas, que faz os uniformes aí que vocês estão vestindo. Ficar lá, se ficar apertado, pode ir lá trocar, tá bom? Então são uns brindes bem legais que depois nós vamos sortear. Bom, gente, então por que iniciar aqui? Por que nós estamos iniciando nesse local a nossa atividade? O professor Milton Santos, que a gente já trabalhou em sala de aula no 2º ano, que é considerado o maior geógrafo do Brasil, ele diz que o espaço geográfico ele é formado por uma sucessão de tempos. Então aqui eu já observo vários tempos diferentes. Como assim, professor? Você tem construções da década de 80, construções da década de 60, década de 90, anos 2000. O memorial que foi construído no ano 2000, por ocasião da independência do Brasil, dos 500 anos da independência do Brasil. E aqui, olhando a paisagem, nós temos um indivíduo aqui presente, conosco, que tem algo em torno de 70 a 80 anos. Que indivíduo é esse? Tudo bem, Francisco. Quem se lembra? A galinha da mãe. Quem se lembra? Mas dói, dá ruim, né? Aí dá ruim. Quem se lembra qual é o nome, Francisco vai lembrar, qual o nome científico da espécie? Falei para vocês. Araucária augustifolia. Estão lembrados? Ela é uma espécie aciculifoliada. Levei a famosa grimpa, né, lá para a sala de aula. O que é uma espécie aciculifoliada? Uma gimnosperma, onde você tem as folhas com formato de agulha. As araucárias, elas são conhecidas também como
pinheiros do Paraná e formam a famosa floresta ombrófila mista. Bisuzinho do Enem, galera que vai fazer Enem, fazer vestibular esse ano, né, ali para poder treinar para o ano que vem. Nós temos os domínios morfoclimáticos brasileiros, criados pelo professor Aziz Absaber, a professora emérita USP, já falecida em Geografia, e que estabelece um desses domínios, a Mata de Araucária. A Mata de Araucária, ela existe em todo o sul do Brasil e nas áreas de altas altitudes da região sudeste, tá? Como aqui, o estado de São Paulo, a região sudeste, tá bom? Galera, as araucárias, elas chegam a 600, 700, no Paraná tem uma de 800 anos. E o nome Curitiba, Pedro está sempre lá, né? Tem outros alunos que estão sempre em Curitiba, significa várias ou muitas araucárias, vários ou muitos pinheiros. É a árvore símbolo do Paraná, típica de clima subtropical e que foi desmatada de forma absurda da nossa região. De todo o domínio morfoclimático das matas de araucárias, dentro da classificação de biomas, ela entra como um ecossistema associado à Mata Atlântica, então é importante isso. Cai muitos domínios morfoclimáticos em vestibular e Enem. Então, para a classificação de domínios morfoclimáticos, a araucária, ela entra como uma unidade, um domínio morfoclimático chamado Mata de Araucária. Já dentro das classificações dos biomas brasileiros, ela entra como um ecossistema associado à Mata Atlântica, porque aqui é uma região de transição entre a Mata Atlântica e o Cerrado, dois grandes biomas brasileiros. Então hoje nós só temos 3% de toda a área do domínio morfoclimático da Mata de Araucária. Professor, mas por que foi tão desmatado? Por quê? Construção civil. Até hoje lá o Pedro, lá que você gosta de comer as massas, Santa Felicidade, não tem as casinhas ainda de lá, você encontra bastante, né? Curitiba, aqui eu já vi algumas casas ainda feitas com essa madeira, que eram usadas para construção civil. Depois, com a expansão da cooperativa brasileira da região, também houve um desmatamento. Hoje é muito lei retirar mata de araucária, a não ser o que, Francisco? Onde eu posso cortar? Onde eu posso cortar? Uma autorização dessa teste, porque ela gravou produção, mas também. Bom, galera, gente, olhem esse mural aqui. Esse mural, ele conta um pouquinho da história de Itapeva. Essa área aqui, o local do Memorial Tropeiro, foi escolhido para receber esse monumento. Por quê? Porque aqui era chamada de mata-fome. O que era tal da mata-fome? Os tropeiros que saíam de Viamão, no Rio Grande do Sul, eles iam parando ao longo do percurso, ao longo do caminho, até Sorocaba, num caminho chamado de Estrada Geral, Estrada de Curitiba, Estrada Real, mas que seguiu o Piabiru. Vocês já ouviram falar do Piabiru? O que foi o tal do Piabiru? Era uma rota feita por indígenas que ligava Cusco, capital do Império Inca, até São Vicente e Cananéia. Nós estivemos lá recentemente, tá? Em Cananéia. Tem até essa disputa para ver qual a vila mais antiga do Brasil, se é São Vicente ou Cananéia. Por quê? Era uma rota de escoamento de produção e era uma rota que ligava vários grupamentos indígenas, gosto de usar a expressão tribo, mas vários povos indígenas foram constituindo seus locais de moradia ao longo do Piabiru. Então vejam, de Cusco
onde hoje está o Peru, até o litoral de São Paulo. E essa rota foi usada depois pelos bandeirantes para explorarem, conquistarem, colonizarem esse território, e também foi usada pelos tropeiros, que eram guias das tropas que carregavam mantimentos, animais, cortando os territórios do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, até Sorocaba. Eram comerciantes. Por que Sorocaba? Porque em Sorocaba tinha a famosa Feira dos Muares. Então, primeira coisa que tem aqui, que foi feita de maneira equivocada. Ali atrás da professora Carla, do José e do Nicolas, o que nós temos? É um cavalo, tá? Se lembra quando eu perguntei para vocês? Lá na aula, a pessoa falou, o cavalo tá sem rabo. Tá? É um cavalo. Gente, os muares eram o quê? Burros e mulas, ok? Então ali já tem um equívoco a hora que eles foram fazer aqui o monumento ao tropeiro. Então esses burros e essas mulas, eles carregavam esses mantimentos ao longo desse trajeto até a Feira de Muares de Sorocaba, a mais famosa da época do Brasil Colônia. E eles tinham que parar nesses trajetos. Eles tinham que descansar, os chamados pousos, né? Tanto é que uma coisa que eu achei engraçada, né, aqui, né, curiosa na verdade, né, quando eu vim morar aqui, o pessoal fala assim, você pousou em tal lugar. Lá no Rio de Janeiro a gente fala assim, você dormiu. Você dormiu na casa do colega, você dormiu na casa da sua tia, na casa, né, do seu pai, Não. Aqui vocês falam o quê? Pousou. Por quê? Porque os pousos eram os locais aonde os tropeiros, eles paravam para descansar. E nesses pousos foram surgindo as cidades que estão justamente nesse caminho de Viamão, Rio Grande do Sul até Sorocaba. Uma das cidades foi Itapeva, que na família linguística do Guarani significa pedra chata ou morro chato. Uma curiosidade aqui, Itapeva não nasceu em Itapeva, vocês sabiam disso? Itapeva nasceu aonde? Vila Velha. Vila Velha e Taquarivaí. Taquarivaí. Antônio Furquim Pedroso, em 1766, ele fundou um povoado. Professor, mas a data que usam não é 1769? 1769 foi quando esse povoado virou uma vila, cujo nome era Vila da Faxina, ainda em Vila Velha, Taquarivaí, cerca de 18 quilômetros daqui. E por que Faxina? Alguém sabe dizer por que Itapeva tinha o nome Faxina? Faxina, os faxinais, eles são espécies do cerrado. Estão lembrados do que eu falei? O cerrado é um dos biomas aqui da região. O faxinal é uma espécie herbácea que chega a 30 centímetros, 40 centímetros do solo. E uma curiosidade, a faxina, hoje já se sabe que ela retira do solo cádmio, que é um metal pesado. Olha que interessante. Quase não tem mais também faxina aqui na região. Mas é por isso que tem o nome de Itapeva da Faxina. Então, Antônio Furquim Pedroso, em 1766, onde hoje é Taquarivaí, Vila Velha, funda um povoado. Esse povoado, em 20 de setembro de 1769, passa a ter o título de vila. Seu quintal. Então, essa é uma curiosidade, uma coisinha simples, mas para manter a preservação e para aumentar a produção e manter essa espécie tão rara, então há esse incentivo de isenção de IPTU para os cidadãos capitibanos. Obrigado, Silvio. Pessoal, como a gente vai fazer essa caminhada, bem, obrigado, quem está ao lado.
Segurou. Boa. Galera, olha só. Então aqui, esse colégio é um colégio histórico, né, aqui da região. É o colégio Acácio Piedade. Alguém sabe quem foi Acácio Piedade? Vocês têm noção? Ele tomou um tiro. Eu sei que ele foi assassinado. Isso, exatamente. Isso bem, menino. Ele foi vereador, presidente aqui da Câmara dos Vereadores, foi deputado estadual e ele foi assassinado na estação ferroviária de Itapeva, lá em Vila Isabel. Alguém sabe por que ele foi assassinado? Uma disputa, um litígio por terras, galera. Bom, aonde hoje é o Jubileu, era o Clube de Tiro de Itapeva. Aquela região, ela pertencia à Fazenda Pilão d'Água. Então, o que acontece? O Acácio Piedade, então deputado estadual, ele desapropriou uma parte da Fazenda Pilão d'Água para a construção do Clube de Tiro. E o então dono da fazenda, ele não aceitou isso, eles eram inimigos políticos, e assassinou ele em 1917 na estação ferroviária. Tá? Essa escola, ela existe desde 1913, só que ela foi criada com o nome de Grupo Escolar, a Grupo Escolar de Itapeva. E com o assassinato do Acácio Piedade, ela passou a ser chamada então de Colégio Acácio Piedade. Okay? Gente, até 1900 não existiam escolas em Itapeva. Aí como é que as pessoas estudavam? As pessoas mais ricas, elas pagavam para que os seus filhos fossem ensinados em casa. Eram professores particulares que ensinavam as crianças nas casas. Em 1900 foi criado então o primeiro grupo escolar de Itapeva. E em 1913 foi desapropriado um prédio que pertencia ao Coronel Crescêncio para a construção do Colégio Acácio Piedade, que é esse que vocês estão vendo aqui. Essa construção, ela é de 1917, está em reformas. O colégio está funcionando provisoriamente no prédio onde era o metodista, né? O antigo metodista. Isso. E uma outra curiosidade. Essa construção aqui é a única construção tombada pelo Condefat.
Vocês sabem o que é o CONDEPHAT? É o órgão estadual responsável pela preservação do patrimônio material e imaterial de Itapeva. A única construção tombada pelo CONDEPHAT no município de Itapeva é o Colégio Acácio Piedade. Ah, professor, é a catedral. A catedral ela é tombada pelo município. Ela não é tombada pelo CONDEPHAT nem pelo IPHAN. O IPHAN é o órgão federal responsável pelo tombamento de prédios de importância histórica. A catedral é tombada pelo município. E o Colégio Acácio Piedade, desde 2011, é tombado pelo CONDEPHAT, um órgão público do Estado de São Paulo responsável pela preservação do patrimônio material e imaterial. É uma arquitetura clássica escolar, faz parte de um grupo de escolas que o governo de São Paulo construiu de 1900 até 1930. Tem várias delas espalhadas pelo interior de São Paulo. O objetivo do governo do Estado era interiorizar a educação pública. Foram construídas várias, inclusive tem uma em Capão Bonito muito parecida, tem uma em Tapetininga muito parecida também. Então fica aí como curiosidade para vocês, o único prédio tombado pelo CONDEPHAT do município de Itapeva é o Colégio Acácio Piedade, que tem o nome em homenagem a um deputado estadual e vereador que foi assassinado na estação ferroviária em decorrência de um litígio de terras, tá bom? Lá na região que era o Jubileu. Ele foi até de Petininga pedido do coronel Fernando Flechas para autorizar a construção. Beleza, galera? E a última reforma foi no final da década de 80, início da década de 90. A gente percebe que ainda há uma preocupação muito grande com a conservação da catedral. E um fato interessante que a catedral, a capela, né, quando ela foi feita, ela servia como cemitério também. Então várias pessoas foram enterradas. O piso não era um piso feito de alvenaria, né? Era chão mesmo, as pessoas eram enterradas e pessoas com o tempo influentes na cidade que ajudaram na história da cidade, na construção da cidade. Só depois que foi construído, né, que foi feito o cemitério para onde as pessoas eram levadas. Mas a decisão de ter sido feito aqui, né, foi estudada na transferência para cá. E se vocês perceberem, as famílias fundadoras, né, elas vão construir as suas moradias muito próximas da catedral. Então, quando a gente observa, hoje a gente infelizmente não tem mais aqui no centro de Itapeva, né, os casarões antigos. Inclusive vai ser conversado depois com vocês sobre essa transformação do espaço. Mas quando eu era criança, eu acho que a B, eu acho que a Karen também, né, era muito lindo aqui, né, os casarões. De urnas da esquina. Exatamente. Então era muito lindo aqui em volta, todas as construções antigas. Eu acho que a mais recente que foi, vamos colocar, demolida, né, que era a casa da esquina, que foi demolida. Então a Itapeva, aqui, toda essa região que hoje é centro, eram as famílias que chegaram primeiro e ajudaram no processo de formação, né, de Itapeva mesmo. E a construção da catedral foi feita com taipa. Já ouviram falar de taipa? Sabe o que é taipa? Não? Tábua de madeira. Tábua de madeira? Como que era a construção de taipa? É barro. Né? É o barro pisado. Né? Eles pisavam, eram feitos vamos colocar assim, os quadrados, era pisado na construção. Vocês já entraram na catedral? Viram que na parede ali tem uma parte que é a taipa? Então parte da construção ainda é preservada a taipa. E não sei se vocês sabem sobre a lenda da serpente. Todo mundo conhece a lenda da serpente? Mais ou menos? Só um fato curioso.
né? A lenda da serpente, ela não é algo que tem só na história de Itapeva, né? Então, várias localidades do Brasil sempre tem uma história da serpente. Por quê? A lenda da serpente, ela tem a ver com a mitologia indígena, tá, gente? Então, tudo aquilo que a gente conhece como folclore brasileiro é mitologia. E esses povos que habitavam aqui, eles tentavam explicar os acontecimentos através de histórias, porque eles não tinham uma ciência para explicar aqueles fenômenos que aconteciam. Então, o nosso território aqui, principalmente o solo, apresentava instabilidades. E a lenda da serpente diz o seguinte, que aqui a gente tem a cabeça da serpente, sai da catedral, o corpo da serpente vai serpenteando e chega até ali próximo fórum, desce até a prefeitura, certo? Aí a antiga pracinha dos camelôs, que não existe mais, vai o corpo da serpente e a cauda da serpente vai para onde? Pilão d'água. Então essa serpente é gigantesca, né? E aí os indígenas diziam que a cada tremor, a cada mudança de solo, era a serpente se movimentando, né? E se a gente for pensar, for analisar a geografia de Itapeva, né? O que acontece na região ali onde eu citei? Olha, é meio que assim, né? Não, e o que acontece ali? O que a gente já viu várias vezes acontecer ali naquele território? Buraco. Né? Ou seja, ali passa, né? Passa água, né? Imagina vocês na época desses povos que habitavam aqui, quando acontecia alguma instabilidade no terreno. A explicação era a movimentação, mas também eles associam que a serpente se movimentava sempre quando alguém do grupo apresentava um comportamento inadequado. Então a serpente se movimentava dizendo, olha, eu estou aqui, vocês não podem se comportar dessa maneira. Então há explicação. Outra explicação para a lenda da serpente, e essa é pouco conhecida, que um vigário se apaixonou pela filha de um coronel. E eles tiveram, conhece essa? E eles tiveram um relacionamento. E isso na sociedade é inaceitável, né? E não foi bem visto pela comunidade, isso gerou um filho, né? Essa moça, ela foi retirada do convívio e diz, segundo a história, né, que ela ficou isolada, numa fazenda bem distante aqui, enclausurada. E de que o vigário, quando ele teve que sair aqui da região, ele disse que as pessoas tinham dentro do coração, né, algo muito ruim e que era isso que iria trazer, né, problemas, que as pessoas tinham o coração muito ruim. E aí eles associaram que o que estava aqui era a serpente também, e tem outras e outras histórias. Mas o fato é que essa história da serpente, ela está associada aos povos indígenas que habitavam aqui, né? Que sempre quando acontecia uma instabilidade no solo, eles diziam que era a serpente dando um aviso de que alguém estava apresentando um comportamento inadequado. Geograficamente falando, a gente entende, né, o porquê a cabeça está aqui, passa pelo fórum, prefeitura, e a gente já sabe o que acontece ali na baixada da prefeitura, né? Sempre quando a gente tem problemas de muitas chuvas, tal. E vocês imaginam então isso aí há muito tempo atrás, certo? Então todo mundo já conhecia a lenda da serpente. Todo mundo. E não é só algo específico do município de Itapeva. A mitologia indígena, né, é muito rica, né? E a gente tem aí que valorizar a cultura dos povos, né, que estavam aqui, os nativos, os brasileiros. É da nossa história, da nossa cultura. É isso, obrigada. Só queria, Carla, lembrar aqui para eles, nas nossas aulinhas de geologia, nós temos aqui um calçamento português, de pedras portuguesas, no entorno do coreto, aqui da Praça Anchieta.
essas pedras portuguesas, elas são encaixadas. Aqui não tem cimento, aqui não tem concreto, elas são encaixadas, uma ao lado da outra. Aqui eu tenho calcário branco, ok? O calcário é uma rocha sedimentar. E aqui eu tenho basalto, que também é chamado popularmente pedra de ferro, que é uma rocha magmática ou ígnea extrusiva. Estão lembrados? Que ela se solidifica no exterior da crosta terrestre. Vários locais do mundo usam as pedras portuguesas como calçamentos de vias públicas. E Itapeva não é diferente. Então a importância também da geologia, né, no nosso dia a dia, a gente não pode esquecer que Itapeva tem, né, como das principais atividades econômicas a mineração, né? Aqui nós temos a maior mina de filito do Brasil, tá? No município de Itapeva. E a mineração, junto com o agronegócio, formam grande parte do PIB itapevense. Também já comentei com vocês, mas é sempre legal relembrar, né? Tem pessoal também que está vindo hoje aqui pela primeira vez nas nossas atividades. Itapeva é o 14º PIB agrícola do Brasil e o primeiro PIB agrícola do estado de São Paulo, que é o estado mais rico da federação. Então, quando a professora Carla ela coloca, não, Itapeva tem uma importância muito grande para a história do Brasil, né? E é verdade que foi uma rota importantíssima do tropeirismo, mas hoje Itapeva também tem uma importância muito grande para a economia do sudoeste de São Paulo e também para a economia do estado de São Paulo, sendo o 14º PIB agrícola de todo o país. Lembrando que nós temos 5.568 municípios, né, no nosso país, 2 distritos, Fernando de Noronha e o Distrito Federal. Então há sim um peso muito grande, né, de Itapeva dentro da economia aqui da região. Tanto é que Itapeva é o quê? É o polo econômico, né, que dinamiza toda essa região. É sede da 16ª região administrativa do estado de São Paulo. Itapeva, o município de Itapeva, engloba uma área de 32 municípios com uma população de quase 500 mil habitantes. Okay? Então é muito importante que vocês também saibam disso. Então, quando olharem ali no calçamento de pedra portuguesa, não esqueçam, aqui é o nosso basalto, rocha magmática ou ígnea extrusiva, e aqui o calcário branco, uma rocha sedimentar. Ok? É importante a gente também lembrar a importância da geologia para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano. Bom, galera, nós vamos agora para a última parada da nossa atividade de campo. O Nicolas, o outro Nicolas, não o Nicolas de Educação Física, o Nicolas que trabalha na Secretaria de Educação, ele já está esperando vocês, já temos um espaço lá para a turma, e aí de lá, quem quiser ir na Padaria Resende, fazer um lanche, como eu falei, a gente tem um desconto legal lá para vocês. De lá nós encerraremos, tá bom? Então, para a gente não perder mais tempo, tem gente que tem outros compromissos. Vamos lá para a Casa de Cultura? Foram acrescentando outros detalhes nas construções que nós conhecemos hoje, tijolo, cimento, mas
Inicialmente, esse casarão ele é todo feito de taipa, inclusive as paredes aqui do corredor, quando vocês entrarem, conseguem perceber bem essa questão da taipa. Não, porque as paredes elas são meio ocas, assim, você consegue perceber em várias partes da parede ali, que ela é um pouco, você percebe essa parte oca da parede, que é por causa da taipa. Né? Então, até 1969, esse casarão aqui foi utilizado como residência. Daí, o prefeito na época, lá, o Jorge Assunção Schmidt, desapropriou esse casarão aqui, comprou dos seus antigos donos e transformou esse casarão em um prédio público. E aqui, então, funcionou vários departamentos do município. Aqui funcionou a promoção social, assistência também funcionou. E como espaço de cultura, ela começou a funcionar a partir de 1986. Em 1986 ele foi transformado no que ele é aqui hoje, um espaço de cultura, onde tem a parte do museu, tem a parte do artesanato, dos eventos culturais, oficinas, de apresentações. Né? Então, desde 1986 para cá, começou a funcionar como espaço cultural. Aqui no quadro lá é o patrono da casa, o Cícero Marques. Ele foi o prefeito municipal aqui lá dos anos 50, prefeito de 1948 até 1951. E ele deixou aqui para nós vários documentos importantes sobre a história da cidade de Tapeva. Inclusive, também deixou contando a história da construção da catedral, de como a cidade se abasteceu de água, a igreja, a construção da igreja da Piedade. Então, deixou várias informações assim, relevantes para a história da cidade e também da origem do nosso município. Ele deixou bastante coisa escrita. Só que tem um fato curioso aqui da vida do Cícero Marques com esse casarão. Esse casarão aqui ele foi inaugurado em 1986, em fevereiro de 86. Só que o que aconteceu? Em 85, o Cícero Marques participou da reunião para conseguir esse casarão, o grupo de artistas, todo o pessoal do prefeito, para transformar esse espaço aqui em um espaço cultural. Só que uma triste, na verdade, isso é uma triste constatação. Que o Cícero Marques ele morreu antes da inauguração da Casa da Cultura. Então, ele não chegou a conhecer aqui a Casa da Cultura funcionando de fato. Porque a Casa da Cultura ele inaugurou em 86 e no ano de 85 ele acabou falecendo no acidente. Então, ele não chegou a conhecer aqui a casa funcionando. Então, tem a parte documental e tem também vários objetos aqui que foram doados por ele. O nosso museu aqui, ele é formado basicamente quase todos os nossos objetos por doações. Esse museu aqui, o núcleo do museu que nosso hoje, ele começou a ser montado lá em 1977, quando foi feito o pedido para a inauguração de uma faculdade de Itapeva. Em 1977, a atual FAIT, ali, a faculdade ali, que tem ali, ela era conhecida como Faculdade de Ciências Humanas, sul-paulista aqui. E para poder trazer uma faculdade de Itapeva, um dos critérios que era exigido era que a cidade tivesse um museu. Então, o Genésio Moramis, o seu Cícero, então, reuniu assim, com esse pessoal, começou a conversar com vários moradores para que doassem o objeto, para que se criasse o primeiro museu. Então, ali foi onde é hoje ali, o Teatro do Bolso, ali para cima, ali no Calçadão, ali que foi criado o primeiro museu nosso da cidade. Então, boa parte do que nós temos aqui já era remanescente desse museu lá do passado. E depois, com o passar do tempo, até hoje, nós estamos recebendo várias doações aqui dos moradores aqui. Beleza? Bem rapidão, assim, basicamente é isso, é a história aqui do nosso casarão. E aqui, ó, eu tenho aqui, não vou mostrar todo, vou mostrar algumas imagens coloridas, algumas imagens antigas aqui da nossa cidade, para você ver como foi mudando a nossa cidade com o passar dos tempos. Mudou bastante aqui a nossa cidade. Ó, essa foto aqui, ó, era a antiga garagem nossa da prefeitura, que hoje aqui é um lugar hoje com certeza vocês já foram. Aqui, ó. Isso daqui hoje para nós é a praça de eventos. Hoje, olha como é que ela era antigamente. Isso aqui é a praça de eventos hoje mesmo, assim, Campo Limpo, ali embaixo. Esse aqui também é um dos prédios antigos nossos, que também é construído em taipa de Quilão, que é o batalhão da polícia, que foi a primeira cadeia aqui da nossa cidade. Ela foi a cadeia, foi o fórum, então é um prédio também bem antigo e histórico, também construído também antes de 1900. Esse aqui é um fato curioso aqui da nossa cidade, tá vendo assim? Isso daqui ó, é a única rua da nossa cidade, Tapeva, que hoje permanece com o seu nome original. Aqui nós estamos vendo o alargamento da Rua Santana,
que essa rua aqui, vizinha aqui do lado da igreja ali, ela é a única rua da cidade de Itapeva que atualmente permanece com o mesmo nome. Várias ruas aqui da região central mudou de nome. E aqui nós estamos vendo aqui que a Rua Santana era a mais estreita do que ela é hoje aqui. Então aqui foi feito, o prefeito na época, tipo, ele desapropriou uma parte aqui, derrubou na verdade várias construções na época para alargar essa rua, mas daí o pessoal foi depois indenizado, né, por causa dessa diferença, no prejuízo aqui da destruição. Esse aqui é um painel que tem desenhado ali dentro da Catedral de Santana. Esse painel aqui é bem interessante, que o artista que fez isso aqui é o Cláudio Pastor, é um artista bem renomado, já é falecido, mas ele fez várias pinturas em Aparecida, por exemplo, a Basílica de Aparecida tem pinturas dele. E nós tivemos a alegria de ter uma pintura dele. Aqui ele conta essas duas partes aqui do painel, é a parte religiosa, e aqui embaixo ele conta a história da cidade de Itapeva. Então ele desenha aqui a fundação da vila de Faxina, depois ele desenhou aqui para cá a transferência do povoado de Itapeva. Temos aqui a dedicação da catedral, com o primeiro bispo de Itapeva, né, o sul planetário, que hoje atualmente ele é o único que está enterrado ali dentro da catedral. Mas por muitos anos, lá no começo da fundação da vila, a Catedral de Santana foi o nosso cemitério principal. Inclusive tem várias lápides, assim, algumas na parede, de algumas das pessoas que foram enterradas dentro da catedral. A catedral é de 1785. Desde 1852 foi proibido o enterro de pessoas dentro da catedral. Certo? Então aqui conta a história de Santa Catedral. Inclusive tem aqui a serpente desenhada aqui dentro desse painel. Aqui, ó, é um prédio antigo que, nessa época, era o antigo Itapeva Clube, aqui, que é hoje para nós ali, a Lojas Americanas. Né? Aqui nós temos a foto do tempo que era o Itapeva Clube, e ali na parede, depois vocês vão ver ali, tem uma foto do tempo que era o Gabinete de Leitura Itapevense, que foi um outro clube, que é o mesmo prédio, que foi construído nesse mesmo local aqui. Essa aqui é a sede da polícia, na saída ali de Itapeva, ali, a guarda rodoviária, era assim, ó. Esse aqui era o veículo da época aqui, ó, era a Brasília que era. O veículo deles ali. Então, esse era o carro da época, o carro mais chique que eles tinham lá. O carro da atualidade. Esse aqui era o antigo teatro, o Teatro São José, que hoje é para nós ali a loja Flash Modas. Olha aqui, ó. Foi teatro, foi clube aqui também. Então, atualmente, hoje para nós ali é a loja Flash Modas ali. Aqui eu acho que aqui nesse local que vocês passaram. Eles passaram por esse trecho aqui, ó. Reconhecem aqui, ó? Esse local? É? Não é Avenida de Pedro. Agradecer aos responsáveis que vieram prestigiar a gente, muito obrigado mesmo. Aí, agradecer a confiança que vocês têm no nosso trabalho e no Colégio Leme. Só agradece ao nosso colégio.